A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela vida nele. Louvamos ao Senhor pela sua graça nas nossas vidas, sem a qual nós não poderíamos viver. A palavra de Deus diz que é agradável quando os irmãos vivam em união, possam estar juntos. Estamos aqui nesta noite com o objetivo de adorar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema natureza humana. Meditamos como o ser humano se conforma diante das decisões da vida. Em regra, somos egoístas e buscamos sempre a satisfação dos nossos desejos e anseios carnais. Erroneamente entendemos que temos que ser o centro de tudo. Como os rios desembocam no mar, a gente acha que tudo se refere a nós. Qual que é o problema disso? Frustração. O mundo hoje caminha com o seu maior problema, que é a frustração. Você pode dar um nome de frustração para ansiedade, você pode dar um nome de frustração para depressão, síndrome disso, síndrome daquilo, tentativa de suicídio. Frustração. As pessoas, elas esperam que as coisas aconteçam, mas as coisas não acontecem. O mundo não gira em torno de você. Começamos a meditar o texto de Efésios capítulo 2, versos 2 e 3 semana passada, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Estávamos escravizados e Ele nos deu liberdade. Não havia nenhuma liberdade em nós, mas sim uma escravidão pavorosa, a forças que nos controlavam por completo. Quais eram elas? O mundo, o diabo e a carne, que eram as três influências que controlavam e dirigiam a nossa existência anterior ao cristianismo. Todos nós vivíamos neste contexto. Primeiramente, nós descrevemos a influência do curso do mundo nas nossas vidas, e nós vamos dar continuidade nessa meditação. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Uma Bíblia aqui, abre para ele, por favor. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, também como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. A tua palavra, Pai querido, que transcende épocas, eras, séculos, milênios, Senhor. Tua palavra, Pai querido, que vem nos trazer vida, que vem gerar fé no nosso coração. Estamos aqui reunidos, Pai, muito mais do que segundo uma junção ou uma ação social, de ficarmos com os nossos irmãos, mas estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, Pai. Dia após dia, Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Dia após dia, Pai querido, esperamos que o Senhor fale conosco. Por isso, Pai, peço que o Teu Espírito Santo, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, humildemente, Pai, peço que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade e trazer assim um recado santo aos nossos corações. Ore em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título, podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título a ação do diabo e a ação da carne. Nós já falamos sobre a ação do mundo na semana passada. E nós temos mais duas bolas de ferro que atrapalham o nosso caminhar. Nós vamos ler mais uma vez os versos 1, 2 e 3 de Efésios. Nós vamos dar continuidade na meditação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Filhos da ira, como também os outros. Eu acho interessante separar as duas. A influência do mundo, ela é persuasiva ao extremo. Helena, a influência do mundo é persuasiva. Nós, como seres humanos, nós gostamos de fazer coisas semelhantes àqueles que estão perto de nós. Quando nós entramos na igreja, se você nunca entrou numa igreja cristã, você vai ver que as pessoas elas não cumprimentam mais com bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, shalom, graça e paz. E parece que a gente mudou de país, né? Nós temos todo um linguajar diferente. E o mundo faz isso, dentro de uma condição positiva como negativa. As pessoas tendem a não ter uma mente própria, mas entregam-se à cultura popular, à televisão e às mídias sociais. Então as pessoas elas acabam sendo moldadas. O que Paulo alerta, as pessoas elas entram de cabeça, elas se conformam ao que o mundo diz. Então hoje eu fui lá levar as compras, né, das coisas que você traz de alimento lá para a favela. E aí estava tocando na volta uma música da década de 80, de um conjunto chamado B52, em que ele lança a moda naquela época do New Age, em que as pessoas tinham cabelos da década de 60 e vestiam com roupas coloridas. Então se você entrar lá na década de 80, você vai ver muita gente com uma blusa amarelo limão, laranja, aqueles negócios bem escandaloso, porque era da época. E se você não usasse aquelas roupas, você era colocado à parte. O mundo faz isso. É uma escravidão cultural. Nós todos éramos iguais até que Jesus nos libertasse. O nosso segundo cativeiro foi o diabo. Digo foi porque eu espero que você esteja livre desse cativeiro. Amém. Amém. Pelo menos um está livre. Amém. Nosso segundo cativeiro foi o diabo, que é aqui chamado de o príncipe da potestade do ar. A palavra ar pode ser entendida como uma atmosfera nebulosa, porque ele não vive no meio da luz, ele vive em trevas, e esse diabo ele prefere as trevas à luz. Ou nós podemos simplesmente imaginar que ele é o príncipe das potestades, príncipe daquelas entidades demoníacas que junto com ele caíram do domínio celestial. 1/3 dos anjos caíram desse domínio e aí agem com ele. Ele é o chefe, ele é o líder deste mundo que opera
dentro de uma condição invisível. Está fora da moda hoje em dia, mesmo estando o satanismo crescendo fora da igreja, se pensar em Satanás como alguma coisa abstrata, como um ser que não existe, como um ser ignorante. Muitos tripudiam do texto quando falam de Satanás. Eu tenho um sapato 40 e aí o Satanás ele vai ver a sola do meu sapato. Não brinca com ele não. Jesus Cristo, no fim dos evangelhos, diz: Pedro, Pedro, Satanás ele pediu para peneirar você, mas eu não permiti. E ele não permitiu porque ele não ia suportar. Nós estamos falando do apóstolo Pedro, que ele é o homem que tocou a igreja primitiva, ao quem Jesus Cristo passou o bastão de liderança, em especial no final do Evangelho de João, em que ele pergunta: Tu me amas, tu me amas, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Você acha que você tem autoridade para falar com Satanás de qualquer jeito? Nós não temos que ter medo dele, mas ele existe. Abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós temos a figura de Satanás. E ele comanda uma grande legião de demônios. Milhares de milhares, talvez milhões de anjos, que agora são demônios. E essas pessoas, elas olham para Satanás como se ele não existisse, mesmo com o ensino claro de Jesus e seus apóstolos falando que eles existem. E eles agem. E aí interessante que nesse texto de Efésios 1, 2 e 3, capítulo 2, 1, 2 e 3, ele fala que agora ele atua também nos filhos da desobediência. Então ele não é só príncipe dessas entidades satânicas e demoníacas, mas ele também rege pessoas no mundo. Pessoas são dirigidas por ele. E quando você desobedece a palavra de Deus, quando eu desobedeço a palavra de Deus, e pasme, eu como seu pastor, eu desobedeço a palavra de Deus, nós estamos agindo sob influência dele. E se não fosse o sangue de Cristo, nós seríamos chamados também de filhos da desobediência. Devemos entender assim que o príncipe da potestade do ar também é o príncipe do espírito que atua sobre as pessoas que são desobedientes. Esse espírito então passa a ser uma força, uma disposição que ativamente opera nas pessoas não cristãs, mas que busca influenciar a sua vida. Nas pessoas não cristãs, ele age. Nas pessoas que são cristãs, ele influencia. Qual a diferença? As pessoas que são não cristãs, que não têm o sangue do Cordeiro sobre a vida delas, não conseguem resistir e fazem o que fazem. Você tem direito a dizer: não vou fazer. Essa opção parece boa, parece atrativa, mas eu não vou fazer. Como as Escrituras identificam o diabo não apenas como a fonte das tentações ao pecado, mas também como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. E também como um assassino, nós podemos com segurança dizer em relação a ele que todo mal, todo engano e toda violência, de certa forma, procede dele. Ele influencia o mundo naquilo que é pecaminoso. Ele influencia as pessoas através de ideias que são contrárias às Escrituras, e as pessoas, elas muitas vezes, elas cedem. Muitas vezes você tem cedido à voz de Satanás, mesmo sendo filho de Deus. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de desobediência. Não é porque a minha filha me desobedece, raramente ela faz isso, não me lembro a última vez que ela me desobedeceu, mas quando e se ela me desobedecer, ela não vai deixar de ser minha filha. Quando você desobedece, você gera tristeza no pai, mas não quer dizer que você deixe de ser filho. E isso é um grande consolo para os nossos corações, porque o Senhor, ele se relaciona comigo e com você à parte do que nós fazemos. Ele se relaciona comigo e com você por causa de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro, única e exclusivamente. Essa disposição e ânimo que ele inspira e agora atua nos seres humanos, ele, Satanás, só pode ser contrariada por uma força, a de Deus. Então ele não é qualquer ser. Ele não é aquele que você pisa com a sola 44 na cabeça dele. Ele não deixa, não permite. Ele tem autoridade, tem poder, uma autoridade concedida pelo próprio Adão.
Quando Deus comissiona Adão e Eva para governarem o mundo, e eles cedem ao pecado, de certa maneira, eles delegam uma autoridade para a ação de Satanás. E isso procede até os dias de hoje. Quando nós falamos que Satanás ele é a origem do mal, isso não dá liberdade para você colocar toda a culpa nele. E as pessoas gostam de fazer isso. Gostam de transferir a culpa. Homens gostam de fazer isso muito. Traem as suas esposas e aí dizem: não é culpa minha, é Satanás que me influenciou. Os homens fazem isso. Seres humanos, no geral, gostam de transferir a culpa. E a gente vê classicamente a figura de Satanás, Adão e Eva sendo confrontados por Deus, e cada um passando a culpa para o outro. É normal do ser humano. Então nós temos que entender que nós temos responsabilidade. Chega de transferência de culpa. Chega de transferência de culpa. Não devemos, porém, seguir a moda eclesiástica no que se refere à direção da teologia, já que o ensino claro de Jesus e seus apóstolos endossava a existência malévola deles. Então a igreja, apesar de a Bíblia ser muito clara, elas endossam a ideia de que Satanás não existe, que o inferno é uma coisa irreal, que Deus, ele, no final das contas, ele vai fazer uma grande pizzada, entendeu? E vai estar na ponta da mesa Jesus Cristo, na outra ponta da mesa Satanás, e está tudo certo. Não é assim que vai acontecer. As pessoas elas vão ser julgadas pelos seus comportamentos, pelas suas ações e suas omissões. Somente a ação divina poderia nos ter salvo do diabo do seu engano. Não é a sua ação, não é a sua boa índole, não é a sua moral, não é o seu pensamento, não é o seu agir ou o seu omitir, mas é a ação salvadora de Deus. A terceira influência que nos mantém na escravidão são as inclinações da nossa carne. Nossas carnes, elas são inclinadas para fazer o mal. Se tiver algo errado para você decidir que uma coisa é certa, você se inclina para o mal. Nós queremos ser satisfeitos nas nossas vontades e desejos. Até pouco tempo atrás, uma das grandes motivações do divórcio era incompatibilidade de gênios. Como se fosse possível duas pessoas diferentes terem compatibilidade de gênios. O que acontece é que as pessoas elas são inclinadas para o mal, casam com premissas erradas no seu coração, esperando que o outro seja completo, pleno, lindo e maravilhoso, e você encontra ogros. Nem sei se diz essa palavra, mas ogras. Entendeu? Nós temos que entender que nós convivemos com pessoas que são falhas. Por isso que Hebreus diz: não deixar de congregar como é o costume de alguns. Porque se você não estiver na igreja, você acha que a igreja é perfeita. Aqui nós vemos os erros, as falhas, o olhar da pessoa diferenciada, o incômodo quando algumas palavras estão sendo faladas. Então eu consigo, passando os olhos em vocês, eu consigo ver se você está absorvendo o que eu estou falando, ou se você simplesmente está rejeitando. A linguagem corporal fala se a pessoa está recebendo aquilo ou está incomodada contra. E na internet? A terceira influência que nos mantém na escravidão é a nossa carne. Carne não significa os tecidos vivos que cobrem o nosso esqueleto, mas sim a nossa natureza humana caída e egocêntrica. Você só pensa em você, eu só penso em mim. Essas inclinações são chamadas nas Escrituras também de concupiscências. Não é concupiscência, ciência, biologia, química, física. Concupiscência, os desejos da nossa carne. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos, a vontade da sua carne. Se você andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Andar segundo as Escrituras. Hoje nós perguntamos na segunda pergunta lá no Catecismo: qual é a regra? A regra é a palavra.
não é o estatuto humano. Nós estamos num processo de acerto, né, com o CNPJ, tudo, vai ter um estatuto, mas o que tem que reger? A palavra. Quando eu fui sair da outra igreja, as pessoas perguntaram: bom, o estatuto diz isso, mas o que a Bíblia diz? E aquele homem que se dizia pastor disse: não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que o estatuto diz. Você não tem que ser regido por estatutos, você tem que ser regido pela palavra de Deus. Dois esclarecimentos são necessários. Primeiro, nada há de errado em você ter desejos. Desejos são coisas naturais do corpo, seja para a comida, seja para a bebida, seja mesmo para o sexo, porque Deus criou o ser humano para isso. É somente quando o apetite pela comida se transforma em glutonaria, o anseio pelo sono se transforma em preguiça e o sexo se perverte pela concupiscência, que os desejos naturais se transformam em desejos pecaminosos. Não é problema você ter desejos, desde que eles sejam filtrados pela palavra. Segunda coisa, as inclinações da carne incluem os desejos errados da mente, não somente do corpo, que é aquilo que a gente já falou também de manhã. A condição de Antigo Testamento dizia no adultério como uma condição real, prática. Cristo vem trazendo uma ótica um pouco mais expansiva e fala: se ao menos você olhar com desejo de, e não é só que é sexo, se você olhar com desejo para o carro de uma pessoa, para o trabalho de uma pessoa, para a roupa de uma pessoa, se você cobiçar algo, está nos 10 mandamentos: não cobice. Não olhe para aquilo que não é seu. Quando você muda a motivação, ela passa a ser pecaminosa. As inclinações da carne incluem os desejos errados da mente e não somente do corpo. Ou seja, pecados tais como soberba intelectual. As pessoas são soberbas intelectualmente, são. Você ouve, começa a estudar lá o catecismo comigo, e você começa a achar que você é melhor, e você não é melhor. Falsa ambição, rejeição da verdade conhecida, pensamentos maliciosos e negativos, são todas inclinações da carne. Filipenses capítulo 3, verso 3 a 6. Filipenses capítulo 3, versos 3, 4, 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Paulo dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse texto diz que a carne abrange todas as formas de autoconfiança, até mesmo o orgulho dos antepassados, dos pais, da raça, da religião e da justiça. O que o apóstolo Paulo diz é: eu poderia muito bem ter esse tipo de inclinação carnal, mas isso está errado. Eu tenho todo motivo para me orgulhar. Em outro texto ele diz: mas eu não me orgulho nisso. Eu me orgulho em não ser nada. Porque quando eu não sou nada, é que eu sou alguma coisa. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então eu entendia que toda aquela condição que ele tinha não era nada. Quer dizer que você não precisa estudar? Errado. Você não pode se engrandecer. É aquilo que eu falo sempre para você: nunca entre em debates com ninguém. Ensine, eduque, ame, mas não queira se ensoberbecer em relação às pessoas. Lembrando que os desejos da carne podem manifestar-se em formas respeitáveis, bem como nas atitudes infames do paganismo.
Você pode ser uma pessoa que tem desejo da carne pecaminoso, que se manifesta de uma forma respeitável. Então eu posso me vestir de uma maneira e achar que, porque o Felipe não está de gravata, ele é menos santo do que eu. E aparentemente eu estou sendo uma pessoa zelosa, mas no meu interior eu estou querendo mostrar que eu sou melhor do que ele. Se você ajoelha no culto, glórias a Deus por isso. Se você ora sentado, glórias a Deus por isso. E você vai dar conta da sua vida diante do Senhor. Eu não vou dar conta da sua vida nesse aspecto. Eu vou dar conta do que eu falei e daquilo que eu não falei. Por mais respeitável que seja a aparência externa que a pessoa adota, o nosso egocentrismo é uma escravidão horrível. Experimenta ir numa igreja mais tradicional e vai vestir do jeito que você vai. Se você for, as pessoas elas vão te olhar de cima a baixo. Eles vão olhar como se vocês não fossem cristãos. Deixa eu ver, seu orgulho espiritual. A pessoa não está preocupada em te ensinar. Ela está preocupada em se mostrar superior a você. É assim que o ser humano age. Assim, pois, antes de Jesus Cristo nos libertar, estávamos sujeitos às influências opressoras, tanto internas como externas. Eu e você éramos influenciados. Nós passávamos por isso todos os dias. Por fora estava o mundo, a cultura secular prevalecente. Por dentro estava a carne e nossa natureza caída, profundamente ligada ao egocentrismo. E além desses dois, ainda operava ativamente a figura de Satanás e seus demônios para te tirar do caminho. É uma guerra invencível, a menos que tenha a figura de Cristo nessa jogada. Isso não quer dizer que nós podemos, novamente falando, nós podemos convenientemente transferir a culpa toda para o mundo, ou toda para Satanás. Você tem responsabilidades. A teologia reformada fala sobre a teologia sobre a condição da responsabilidade humana. Tudo que você ouve vai ser pesado. Pastor, então é melhor eu ficar na ignorância. É aquele exemplo que eu sempre dou. Você vai entrar num quarto e tem um cara com uma foice querendo te matar. Você prefere entrar com a luz apagada ou acesa? Ele vai te matar. Ele vai tentar. O que nós fazemos é apenas trazer luz aos seus caminhos. Mas você vai ter que enfrentar. Não tem condição. E não adianta você transferir a responsabilidade para outra pessoa. A culpa é do meu pai. A minha mãe não me amou. O meu pai me agrediu. Os meus familiares não me amam. A sociedade é injusta. Bem-vindo ao mundo. Se você tem que ensinar uma coisa para os seus filhos, ensine que o mundo não é justo. O mundo não é amoroso. O mundo ele quer destruir. Ou você se conforma ao mundo, ou você vai ser destruído. A parte de Cristo nós éramos chamados filhos da desobediência. Ou seja, súditos rebeldes de Deus. Éramos rebeldes de todo modo, de modo consciente e voluntário. Você não fazia aquilo inconsciente. Aquela história, eu fiz sem querer. Apaga do seu vocabulário. Fiz por brincadeira. Fiz por brincadeira. Vira e mexe, eu estou conversando com o Felipe Raiane no telefone, e aí ele atormenta a Raiane, e ele fala, amor, eu fiz por brincadeira. A palavra de Deus diz, tolo é aquele que diz que fiz por brincadeira. Não há essa desculpa diante de Deus. Nós fazemos de forma consciente. Aquelas cenas clássicas de filme, a mulher chega em casa e o cara está adulterando lá. Meu bem, não é bem isso que você está pensando. É exatamente isso que ela está pensando. Toda vez que você agir como você age, você faz de forma consciente. Talvez seja simplesmente a expressão da podridão no seu coração, em que você simplesmente externa como se fosse um vômito, mas continua sendo algo consciente, algo que você plantou, que você cultivou durante toda a sua vida. Você só pode expressar aquilo
Não tem como expressar uma coisa diferente. Éramos rebeldes, de modo consciente e voluntário, contra a autoridade amorosa de Deus, e assim caímos sob o domínio de Satanás. O cão no chão, o bote, o cachorro. Estávamos condenados. Infelizmente, Paulo não terminou de descrever o seu estado antes de ser crente. Não somente eu e você estávamos mortos e escravizados, mas ele também fala que nós estávamos condenados. Ele fala que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não creio que haja outra expressão em Efésios que tenha provocado uma reação mais hostil do que essa. As causas dessa reação são três e dizem a respeito da ira, os filhos e natureza. Vamos pensar num Deus de amor que se ira. Deus, ele se ira. Já falei no dominical a respeito da ira parcial de Deus, a respeito da ira total de Deus. Conversava com não sei quem essa semana, e ela falava assim: pastor, eu acho um exagero quando lá no Êxodo, lá no deserto, Datã e Abirão se levantam contra a autoridade de Moisés, e aí Moisés lança uma palavra, a terra se abre e engole todo mundo, familiares, animais, bens, tudo. Eu acho que é um exagero. As pessoas, elas não conseguem aceitar a ira de Deus. Se a gente começar a entender a ira de Deus, a gente vai ver que muitos dos fatores e ações e coisas que aconteceram na nossa vida, aconteceram por causa da ira de Deus sobre as nossas vidas, porque nós estávamos agindo como filhos da desobediência. E Deus se ira, mesmo com o sangue de Cristo, mesmo com o sangue de Cristo, porque Ele te ama. Felipe disse: a pior coisa, Felipe ou Wally, não lembro, a pior coisa que você pode esperar de Deus é que Ele deixe você andar segundo o seu. Se você for entregue ao seu coração, você está perdido. Ele mexe com uma conversa com a minha esposa e ela fala assim: a gente nunca pode esquecer Cristo. Porque às vezes a nossa mente, ela divaga, e você quer fazer uma coisa, quer fazer outra, quer passear, fazer uma coisa que não é abençoado, ou ir num lugar que não é abençoado, ou fazer uma coisa que é contra as Escrituras, e você fala: não tem nada a ver. Nunca tire Deus, nunca tire Cristo da equação. A equação tem que sempre ter Cristo. Por isso que casamentos sem Cristo não são casamentos. As pessoas lutam e não conseguem nada. Se separam, brigam, se divorciam, discutem, porque não há figura de Cristo. Se eu tentar resolver a minha vida com a Rosângela, a parte de Cristo, caos. Caos. A ira de Deus. A ira de Deus não é como a minha ira e a sua ira. A minha ira, ela é motivada por algo em que eu não sou satisfeito. Se eu vou comprar um produto e eu pensava que o produto custava 100 reais, e eu chego lá e ele é 200, meu coração se ira, porque eu acho que eu fui prejudicado. A ira de Deus não é como a ira do homem. A ira de Deus não é mau humor. A ira de Deus não é como se Ele pudesse perder as estribeiras, um momento de sair e descer do salto, né? A expressão descer do salto. Não é despeito, não é malícia, não é vingança. Você sabia que Deus, Ele não age com você de uma forma de reciprocidade? Do tipo, você age errado, agora Deus, Ele vai descer a paulada em você. Muitas igrejas pregam isso. Você não dá o dízimo? Deus, Ele vai pegar o porrete e descer na tua casa. Não está escrito na Bíblia isso, gente. Não está escrito isso na Bíblia. A ira de Deus nunca é intempestiva, visto ser ela uma reação divina apenas em relação a uma situação: o mal. Deus, Ele se ira contra o mal. Ele não se ira
contra você como pessoa, e sim com a prática que você está cometendo. É claro que se você incorpora isso para você, você já não é mais visto como uma pessoa que está praticando. Você é um próprio mentiroso, você é um assassino. Você não cometeu um assassinato, é algo que já faz parte de você. Para filhos isso não pode ocorrer. A ira de Deus é inteiramente previsível e nunca está à disposição do ânimo, do seu capricho, porque ele age segundo a regra. A regra que ele aplica para você, ele diz, também vale para mim. Ele que disse, não sou eu. Ele colocou isso aqui para que ele pudesse nortear a sua vida e você entender quando que você gera ira nele e quando você está abençoadinho. Não é a operação impessoal da retribuição na sociedade, um processo inevitável de causa e efeito no universo moral. Eu faço isso e recebo isso em troca. Não é a lei da física que toda ação tem uma reação. Deus não age dessa maneira. O ser humano age. Pastor com ovelha age. Pais com filhos agem. Maridos com mulheres agem. Sócios agem. As pessoas agem no sentido da reciprocidade. O fato de que ira ocorre sem o acréscimo das palavras de Deus não torna a sua ira impessoal, assim como a sua graça não se torna impessoal quando as palavras de Deus estão omitidas. Pela graça sois salvos, pela graça de Deus. A graça dele, como a ira, não é algo impessoal, é algo pessoal. Ele faz de uma forma consciente, segundo as leis que ele mesmo determina. E ele olha para você como filho e não permite que você faça o que você quer fazer, porque isso tira a glória dele, ele não aceita isso. E você vai sofrer, se você quiser continuar caminhando no caminho que você quer, à parte de Deus. Sendo filho, ele vai trazer o tempo inteiro correção sobre a sua vida. Ele não se cansa. Ele, como juiz, ele não se cansa de repreender a você. E ele vai continuar repreendendo. E se ele tiver que apertar, arrochar, ele arrocha. E se ele tiver que colocar você de cama, ele coloca. Mas não é porque ele está magoadinho, é porque ele quer que você se corrija. Deveria ser a ação de nós pais em relação aos filhos. Mas também nós, na sua grande maioria das vezes, repreendemos os nossos filhos sem instrução das Escrituras. Pela graça sois salvos. Então, o que é a sua ira? Se não é uma ação impulsiva, se não é um processo retributivo do que você faz. A ira de Deus é a hostilidade pessoal, reta e constante de Deus contra o mal. É a sua recusa firme de ceder o mínimo que seja para o mal e sua resolução de, pelo contrário, condená-lo. Deus não aceita a ação do mal. Ele não aceita quando um filho dele sai da linha que ele traçou e ele corrige o filho. Não gosto disso. Infelizmente não é uma ação que você pode decidir ou não decidir. Por mais que eu atormente a minha filha, ela não pode de maneira nenhuma, pelo menos sanguineamente, legalmente pode até ser, mas ela não pode, ela nunca vai deixar de ser minha filha. Não vai deixar. Por mais que você se rebele, por mais que você deseja sair, fazer qualquer coisa, você continua sendo filho de Deus. E você vai chegar no dia do juízo, filho de Deus. Só que você vai ter uma vida desgraçada durante toda a sua caminhada cristã. E Jesus Cristo vai olhar nos seus olhos e vai falar assim: filho, por que você carregou um peso tão grande? Você não leu lá que o fardo pesado eu levo, o fardo leve é seu? O que vai ter de diferença é só isso. E você vai passar a eternidade inteira, não de uma maneira pecaminosa, porque nós não vamos ter o pecado, mas você vai ter um momento que você vai pensar: eu poderia ter vivido mais, eu podia ter amado mais, eu poderia ter sido mais feliz em Cristo Jesus. A ira de Deus é a hostilidade pessoal, reta e constante de Deus. A sua ira não é incompatível com o seu amor. Eu não consigo manifestar ira e amor ao mesmo tempo. Deus faz.
Por isso que fala que nós temos que estar sempre prontos a dar razão da nossa fé. E eu vou misturar com o versículo que diz, para que nós possamos apresentar a multiforme sabedoria de Deus. É como se você pudesse olhar um diamante lapidado, você vai ver ele sob diversas facetas. Ele continua sendo um diamante, independente de como você vire e olhe ele. Deus, ele se ira mesmo te amando. E agradou ao Senhor morrer o seu Filho amado Jesus. Ele demonstrou a ira dele, não contra o seu filho, mas contra o pecado que ia ser derramado sobre ele. Mas ele continuou amando o seu filho. E ele falou várias vezes, e ele falou, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. A ira de Deus não é incompatível com o seu amor. O contraste entre esses versículos e o versículo 3 e 4 mostra que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele não deixou de cuidar de nós. Assim Paulo passa da ira de Deus para a sua misericórdia, passa para o seu amor, sem sentir qualquer embaraço ou dificuldade. Com ele é muito claro que Deus, ele consegue ter ira contra a sua vida, não odiar você, ter ira contra a sua vida, mas ele te ama de todo o coração. Aleluia. Ao ponto de entregar o seu Filho amado para que você, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo é capaz de colocá-las juntas na sua mente, porque acreditava estarem juntas na personalidade de Deus. Por que ele fazia isso? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Quando você vê um revés na sua vida, antes de você partir para caça às bruxas, que é isso que nós fazemos, antes de você partir para caça às bruxas, você tem que lembrar que aquilo que está acontecendo acontece sob o desígnio ou a permissão de um Deus amoroso que está cuidando de você. Glória a Deus. E o revés pode ser a coisa mais simples até a mais complicada. Pode ser um revés de uma vida em sua casa, pode ser um revés físico, um problema de saúde, qualquer coisa. Nós temos que entender que Deus, ele controla e rege todas as coisas. Falava lá fora com Moisés, falava, ó Moisés, dia 9, estamos lá, hein? Ele falou, não pastor. Era 11? 11. Era. Dia 11. Ele falou, não pastor, eu estou com o meu joelho com problema. Eu vinha lutando, entendeu? Mas o meu joelho começou a dar mostras de que estava mais séria a coisa e eu decidi parar. Ele tem duas opções. Uma é se frustrar por Deus, e a outra é entender que é o melhor de Deus. Isso não é uma posição fatalista ou comodista. Ah, eu estou aqui nessa desgraceira, eu estou aqui nessa dificuldade, eu estou nesse problema aqui porque Deus quis. Será que Deus quis? Ou será que Deus está agindo daquela maneira para corrigir o seu comportamento errado, que você busca repetidamente ser como filho da desobediência? Devíamos estar mais gratos a Deus pela sua ira. Olha que princípio doido. Ser grato a Deus pela sua ira e adorá-lo por isso, porque a sua justiça é perfeita. Sempre age contra o mal da mesma maneira imutável, previsível e intransigente. Deus não muda. Sem a sua constância moral, sem a sua indignação plena e constante em relação ao mal, eu e você não poderíamos desfrutar de paz nenhuma. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Não acabamos Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Mas é a medida que Deus tem para você nessa noite. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor, apesar da sua ira, o Senhor, Pai querido, nos ama, nos corrige, trabalha em nós. E nós queremos pedir cada vez mais que o Senhor nos instrua, que o Senhor possa, Pai querido, nos mostrar através da Tua Palavra que muitas vezes nos comportamos como desobedientes e rebeldes. E que o Senhor, como um Pai amoroso, não permitirá que nós andemos e pilhemos esses caminhos. Te louvamos e te adoramos
pela manifestação da tua ira sobre as nossas vidas, Pai, e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agora você não falou.